Bom, no último vídeo, né, eu postei um exemplo, né, bem simples, mostrando, né, a estabilidade global. Para ser estável globalmente, sistemas não lineares, né, ele necessariamente tem que ser estável localmente, tá? Mas a recíproca não é verdadeira. Tá? Então, eu vou aqui, né, não custa absolutamente tempo, tá? Nem desprazer, né, repetir conceitos, principalmente nesse assunto, né, importantíssimo, né, na teoria dos controles, né, mecatrônica, física, engenharia, estabilidade. Isso é fundamental para que o engenheiro, o físico, né, até o economista mesmo, né, tem modelos, né, de estabilidade, né, modelos econômicos. Eu não conheço, eu podia, né, verificar, né, na literatura, mas talvez mais tarde, um dia eu possa, né, até escrever, né, mostrar exemplos, etc. Qual é a ideia da repetição? Repetição é a seguinte, né, nos cursos de engenharia, pelo menos na minha época, não sei agora, né, esse conceito, né, de controle utilizando, né, a função de Lyapunov, né, ela não é muito difundida. Né? Até mesmo, né, em sistemas não lineares, né, as aplicações, né, são muito menos intensas, né, do que nas funções lineares que nós temos visto até então, né, exceto o último exemplo, onde nós tratamos, né, de sistemas não lineares, né, o estudo da estabilidade. Então aqui eu vou repetir exatamente conceitos, né, para fixar bem na memória, porque na literatura eles estão, a meu juízo, tá? A meu juízo, eles estão muito difundidos, né? Entendeu? Eles não se concentram, né? Porque aquilo que eu falo sempre nas minhas aulas, né? Meus mais de 15 mil alunos que eu já tive na graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, eles sabem que eu fico muito preocupado com os conceitos periféricos. Né? Até vocês lembram bem que eu deixava sempre o lado direito do quadro, né? Exatamente para explicar os assuntos pertinentes, né, ao conteúdo dado. Né? Entendeu? Vocês sabem disso. Tá? Então eu não me importo, tá, em ser muito exigente, né, no caso, né, comigo mesmo, né, para mostrar os assuntos periféricos, para vocês entenderem, certo? Então aqui eu vou minimizar, né, e aqui eu vou mostrar para vocês, né, eu escrevi para nós não perdermos tempo, o vídeo já é longo, certo? Se eu começar a escrever aqui, né, e é assunto exatamente que eu falei na introdução. Né? Aqui nós temos o chamado método direto de Lyapunov. Né? Vocês encontram isso aqui tudo na literatura. Tá? Tá bem difundido, bem disperso é melhor. Né? Então, a análise, né, no caso, né, vou analisar o método. O que é o método direto de Lyapunov? Você abre um livro, um vídeo, vê, né, Direct Method, né, Lyapunov, né? Exatamente quando você analisa, né, a estabilidade e instabilidade dos sistemas dinâmicos sem resolver as equações diferenciais. Né? Porque as equações diferenciais, né, no domínio do tempo, né, nesse caso aqui. Tá? Então, quando você não resolve, analisa sem resolver, é um método direto, só que aqui é de Lyapunov. Tá? Nós resolvemos métodos diretos sem ser Lyapunov, né? Quando nós estudamos, analisamos sistemas lineares, né? Vocês viram bem, autovalores, autovetores, tá? Nesse método de Lyapunov, tá? Você não precisa utilizar, certo, dos cálculos autovalores, autovetores, etc. Tá? Então vamos continuar aqui. Né? A ideia, repetindo, a ideia básica do método direto de Lyapunov
é uma extensão matemática de uma observação da física, a primeira lei da termodinâmica, estão lembrados? É importante se saber o seguinte, a primeira lei, ela diz, né, não se demonstra lei, vocês sabem disso, né, que a energia do universo se conserva. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Certo? Até para quem estiver interessado, né, ver as minhas aulas, né, na playlist sobre entropia, né? Inclusive eu coloquei seis vídeos em inglês, né? Entropy, tá? Mas estão lá, né? Mais de 50 aulas sobre entropia, tá? Então, no caso aqui, né, é uma extensão de uma observação da primeira lei da termodinâmica. Nesse caso, o que acontece? A energia total de um sistema não é do universo, tá? O universo se conserva, tá? A energia total de um sistema dinâmico decresce em um processo dissipativo contínuo, né? É só pegar o pêndulo, né? Elevar a uma determinada altura e largar, certo? O que faz o pêndulo atingir o ponto de equilíbrio? Exatamente é um processo dissipativo, tá? Porque se fosse ideal, né, o pêndulo estaria, né, de um lado para o outro, né, eternamente. Tá? O que faz o pêndulo, né, o que traz o pêndulo, né, ao ponto de equilíbrio é exatamente o efeito dissipativo. Como o sistema massa-mola amortecedor, né? Você desloca uma mola, né, junto com a... Vamos ver, inclusive, esses exemplos aqui. Né? Você desloca uma mola, ela vai oscilar, né, certo? E a oscilação dela tende a um ponto de equilíbrio, né, certo? Bom, então, o processo é dissipativo, tá? Então, o sistema, linear ou não, aqui é importante, muito importante, né? Que esse método aplica tanto para sistemas, né, lineares como para sistemas não lineares. Isso é muito importante. Tá? Aqui não se fala, né, do sistema linear ou não. Essa é a grande vantagem. Né? E você trabalha com uma grandeza escalar. Tá? Então, no caso, né, o sistema, né, deve atingir o ponto de equilíbrio. Como eu falei, o exemplo. Né? E, novamente, aqui está a notação usada. X ponto aqui são os componentes, né, de um vetor. Né? Como esse X aqui dentro são os componentes de vetor. E aqui, né, como eu já falei anteriormente, né, nos livros, né, nos vídeos, eles colocam um tracinho aqui embaixo, né, para dizer que é vetor. Eu não vou colocar, já sei que X, né, sem o índice 1, 2, 3, etc., né, exatamente são os componentes, né, do caso aqui do X ponto. Tá? Então, o ponto de equilíbrio, nós já sabemos, né, é o ponto onde anula, né, essa derivada primeira de um sistema, né, não esquecendo, né, de um sistema x1 ponto, x2 ponto, etc. Bom, assim, né, no caso, né, pode-se concluir sobre a estabilidade do sistema, tá, examinando-se o quê? A variação de uma única função escalar, que é o meu V de x, tá, que é associada, né, à energia. Tá, associada à energia. Tá. Bom, aqui, né, essa análise, né, é extensiva às diversas áreas, né, da física, mecatrônica, das engenharias, da economia, etc. Né? São a evolução de sistemas dinâmicos. Né? Podem ser lineares ou não lineares. Tá? Bom, a função de Lyapunov, né, entre aspas, está vendo? Energia, não necessariamente energia do sistema, né, V de x, tem de ser, né? É a hipótese, uma função positiva definida, né? Ou funções positivas definidas, no caso. O que é uma função positiva definida? Né, é aquela, né, em que, para um determinado ponto, né, aqui, x é... Gente, vou alertar você, quando eu escrevo x, né, eu estou escrevendo x1, x2, etc. Tá? xn, tá? No caso, só para relembrar. Tá? Então, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é meu x aqui. Ó, tá vendo aqui? Ó. Então, no caso, né, a função é positiva definida quando essa função, num determinado ponto, né, é maior do que zero. Tá?
para todo x diferente de zero. Por quê? Né? Porque a função em zero é zero, tá? No caso. Vocês devem lembrar, né, lá bem distante, nas primeiras aulas, né, certo? Quando eu faço, né, quando eu acho o ponto crítico, né, eu levo o sistema de coordenadas para aquele ponto crítico e coloco 0, 0. Né, só para lembrar, né, lá no princípio, tá? Conceito importantíssimo. Né? Por isso que eu chamo sempre de origem, né, no caso. Bom, aqui, né, a função ela tem que ser unívoca, né, e contínua. Tá? Agora, olha que interessante aqui. Tá? Os vídeos falam, mas não mostram. Tá? Tudo bem. Pode ter algum que mostre. Tá? Eu não estou aqui preocupado. Eu sou preocupado com o entendimento de vocês. Tá? Aqui eu tenho minha tal função, né, no caso, de linear para o 9. Tá? Repara. Aqui é o eixo x3. Tá? Repara só que a minha função ela é sempre positiva. Né? Sempre positiva, né? Para qualquer x diferente de zero. Evidentemente, como foi definida, né, função, né, positiva definida, ela pode ser zero, somente, né, no caso, no ponto crítico. Tá? Então é importante. A função aqui, ó, a função positiva definida pode ser zero? Pode. Né? Só num ponto. Tá? Fica bem caracterizado isso aí. E aqui, né, são as minhas isofunctions, né, no caso, as funções com o mesmo valor. Né? Aqui eu tenho a função, no caso, né, aqui é o espaço, né, tridimensional. Né? Aqui eu projeto essas curvas, isso aqui são planos. Né? Aqui, atenção aqui. Ó. Isso aqui só para vocês enxergarem. Né? Isso aqui ó, são planos. Tá? Aqui, ó, são planos. Na interseção desse plano, né, com essa geometria aqui, né, exatamente são curvas aqui. Tá? Isso aqui é plano a um determinado V constante. Né? Porque esse x3 aqui, na realidade, é meu V. Tá? Só para, né, ficar bem claro. Né? Isso aqui é meu V. Tá? Meu V é função de x e y, no caso, de x1 e x2. Né? Então aqui são os contornos, né, constantes. Né? O V1, né, é menor que V2, tá? Menor que V3. Tá? Por que, professor? Porque a função positiva definida, no caso, né, ela tem que decrescer quando ela caminha para o ponto de equilíbrio. Né? Por que ela decresce? Devido a quê? Né? Qual é o fenômeno físico, né, que faz essa função, né, no caso, pensando na energia, né, né, você vê que é a dissipação. Né? Por isso que isso aqui é o pêndulo, né, oscilando, né? Por isso que essas funções aqui, né, elas decrescem, né, à medida que o caminho, né, no caso, né, que o sistema caminhe, né, para o ponto de equilíbrio. Por isso que a derivada em relação ao tempo tem que ser o quê? Negativa. Né? Porque ela, à medida que o tempo passa, né, eu saio, por exemplo, eu saio desse ponto aqui, né, vou colocar uma outra cor aqui. Eu saio, por exemplo, desse ponto aqui, né, aqui, ó, certo? Ele tem um V maior, né? Ele vai caminhando, né? Caminhando até atingir o ponto de equilíbrio aqui. Tá? Isso aqui é o ponto inicial, né? Inicial. Ponto inicial. Ele caminha aqui. Sistema linear ou não linear, essa é a grande vantagem. Né? E eu tenho sempre uma função, né? Isso aqui é importante, né? Escalar. Aqui eu não falo de alto valor, estou repetindo, eu não falo de alto valor, de alto vetor, não falo nada. Certo? Essa é a vantagem da função de linear por 9, que deve obedecer certas condições. Né? Uma delas, né, é que seja positiva definida. Isto é, só pode ser zero na origem. Tá bem claro, bem repetitivo? Então é isso aí, vamos continuar. Bom, aqui é o mínimo valor, né, a origem, né, função, aí, PD, tá vendo? Função, né, no caso, definida. Tá? P aqui, positiva definida. Tá? Aqui tem que ser maior que zero para todo x diferente de zero. Repara que eu faço questão, gente, de repetir os conceitos. Tá? E a função pode ser zero, né, nessa origem aqui. Tá? Bom, agora, só para, né, entender, né, função positiva semi-definida,
né, eu vou contrariar a definida. Né? O que eu vou fazer? Eu coloco uma hora igual a zero. Ela pode ser, no caso, nula, né, num valor de x, né, no caso, que não seja o ponto crítico, tá? No caso. Né? Ela é zero aqui, mas ela pode ser zero em outro ponto. Nós vamos ver até um exemplo interessante, né, que é aplicado, né, quando nós tratarmos da função derivada aqui, tá? Da derivada em relação ao tempo da função de Lyapunov. Vocês vão ver, interessante. Função negativa, né, no caso, né, definida. Né, é a mesma coisa, vocês pegam a função positiva, no caso, né, definida e colocam, inverte o sinal, só isso. Né? Lá era maior que zero, aqui é menor que zero. E repete para todo x diferente de zero, e o v de zero é igual a zero. Né? E tem a função, né, negativa semi-definida. Né? Você coloca um Szinho aqui, né, e bota o sinal, né, contrário. Lá era maior ou igual, né, e lá era semi-positiva, aqui é semi-negativa. Né, semi-definida. Semi-definida. Negativa semi-definida. Tá? Então, Vx menor ou igual a zero, para x diferente de zero. Né? E V de zero igual a zero. Tá? Mas no caso da função de Lyapunov, ela é positiva definida, não tem nada de semi. Tá? Bom, agora, uma outra exigência da função de Lyapunov, que nós vimos, né, até naquela figura lá em cima, né, aqui, ó, né, ela vai, eu sei que a derivada dela, posso até escrever aqui, ó, eu sei que a derivada, né, d, né, sobre dt, né, eu vou colocar até o verde aqui para evidenciar bem aqui para vocês, ó, aqui, ó, dv, né, sobre dt, né, tem de ser, né, menor, aqui depois eu coloco o igual aqui, menor que zero. Tá? Pode ser igual a zero, né? Pode ser igual a zero. Né? Então, essa minha função aqui, que é o V ponto, né? Isso aqui, né, na literatura, né, chamar de V ponto. Nós sabemos, né, da matemática, quando você coloca um ponto, é derivado em relação ao tempo. Né? E uma linha, geralmente, em relação ao espaço. Mas na literatura você pode encontrar V' também. Tá? Mas geralmente o V ponto é derivado em relação ao tempo. Tá? Ou primeiro, derivado a primeiro, ou segundo, etc. Bom, aqui nós temos, né, aqui exigência. Aqui já tem linha aqui. Tá? Então eu prefiro, né, para ser coerente, né, colocar um ponto aqui. Ó. Tá? Então você tem. Agora, o V ponto, né, ele tem que ser, né, no caso, uma função negativa semi-definida. Está vendo o S aqui? Tá? Bom, por quê? Né? Porque vai diminuir, né, que eu coloquei ali, né, até eu chamei até a função verde, né, até eu posso até, né, eu gosto sempre de evidenciar, né, o óbvio. Né, aqui, ó. Aqui eu até vou colocar, né, a nossa... Aqui, ó, aqui meu V ponto. Né? Exatamente é o verdinho lá que está diminuindo, é o dv sobre dt. Tá? Então, a função de Lyapunov, propriamente dita, né, é uma função positiva definida, v de x, com essa condição, né, que ela caia, aqui, ó, o termo é esse, termo popular mesmo, caia com o tempo. Né? O tempo vai passando, devido a quê, gente? Devido à dissipação, tá? No caso da mecânica. Tá? Então, ela vai caminhar para o ponto de equilíbrio. Está dissipando, está diminuindo a energia total, né? Não a do universo. Ó. Energia do universo, né? Ela não aumenta nem diminui. Né? Ela só se transforma. Isso aí desde o ensino médio fundamental, né? Que nós ouvimos falar sempre na lei de Lavoisier. Né? Na natureza, ó, no universo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Bom, então aqui eu estou dizendo, né, energia total do sistema, não é do universo. Né? Ela vai cair devido à dissipação. Tá? Se for caso ideal, né, não existe dissipação. Né? Então vai ficar oscilando no caso do pêndulo, né? No caso da bola, né? Vai ficar oscilando indefinidamente, tá? Porque não tem dissipação. Mas aqui, no sistema, né, real, né, existe a dissipação. Tá? Bom, aqui ela é positiva, né? E aqui o meu V ponto, né? Eu vou colocar ponto aqui, né? Só para caracterizar bem aqui. Né?
de x vai ser menor ou igual a zero. Porque ela é positiva, no caso é negativa, semidefinida. Tá? Aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui eu gosto sempre de colocar uma setinha aqui, né? Aqui, ó. No caso é negativa semidefinida. Porque para não ficar escondido ali, certo? Então são essas duas condições para ser a função de 10/9. Então ela pode ser zero. Pode ser zero. Atenção, olha que interessante. Ela pode ser nula, né, fora do ponto de equilíbrio. O V ponto. Esse V não. Eu vou até mostrar um exemplo para vocês entenderem claramente isso aí. Tá? O V ponto pode ser zero fora do ponto de equilíbrio. Continua sendo a função de 10/9. Bem claro isso? O V aqui não. Tá? Aqui é para todo x, né? Diferente de zero. Tá? Até, né? Eu falei lá em cima, mas não cuida. Aqui não. Aqui você pode ter um valor de x fora do ponto de equilíbrio, né? Por isso que é positiva, no caso é negativa semidefinida. E aqui, gente, eu dou isso aqui aparece muito, né? Na literatura, tudo disperso, tá? Em que você associa, né? Até no exemplo que eu dei anterior, né? O que você faz? Você tem a parte geométrica, né? E tem a parte do sistema dinâmico, né? Você acopla a geometria, né, ao sistema dinâmico. É só olhar o último exercício que eu fiz, o último vídeo que eu coloquei o exercício. Para facilitar, eu vou colocar o caso bidimensional, né? Aqui, ó, x, aqui é meu vetor, só para ficar bem claro para vocês, né? Aqui eu estou colocando aqui, ó, meu vetor x, né? Aqui, ó, né? Esse vetor, né, é a função de x1, x2, né? Isso aqui é o meu vetor, né? Vetor. Não preciso colocar a seta nele que nós combinamos, tá? Bom, então eu tenho meu x.1, né? Função de x1, x2, não necessariamente linear, né? E o x.2, né? Isso aqui é meu sistema dinâmico. Eu vou fazer com duas variáveis para facilitar. Depois você extrapola para quantas variáveis você quiser. Bom, minha função de x1, x2, eu vou pegar essa função aqui, que ela é o quê? Ó, essa função é positiva definida. O que é isso? Ela não pode ser zero, tá? Para qualquer ponto x, exceto para a origem. Repara, x1 igual a zero, x2 igual a zero, a minha função é zero. Ela é positiva definida, não tem nada de semi-definida, é positiva definida. Agora vamos lá para nossas aulas de cálculo, né? Certo? Aqui eu vou achar a diferencial dessa função. Tá? dv, né, é a derivada de v em relação a x1 dx1 mais a derivada de v em relação a x2 dx2. Eu chamo de relação 1. Tá? E meu vetor posição R, esse azul aqui, né, ele é função de x1, x2, né? Certo? Então, a cada ponto dessa curva aqui, né, repara, eu tenho meu vetor posição R. E a diferencial dele, né, como diferencial de qualquer função, né, de x1 e x2, eu também coloco aqui, né, derivada parcial de R em relação a x1, né, dx1, mais derivada de R em relação a x2, dx2. Repara, a derivada de R em relação a x1 é exatamente meu vetor unitário I. Aqui eu estou colocando exatamente, né, a notação utilizada em cálculo, tá? Para você não ficar pensando muito. Isso aqui, né, na física, você começa a física, né, você trabalha com vetor posição, né, certo? A análise vetorial, né? Então isso aqui é meu unitário I, que aqui é meu unitário J, certo? Então aqui eu tenho dx1i mais dx2j, né, que é a relação 2. Bom, e aqui está meu gradiente, né, de uma função φ, né, certo? No caso, gradiente de um escalar, né? Atenção aqui, ó, V aqui, né, V é uma função φ, né? Até eu chamo até de φ, né? Tá? Vamos supor assim, né? É uma função escalar, né? Φ, nabla φ, só ver lá. Aqui eu coloquei grade para vocês se lembrarem, né? Gradiente de φ, né? Derrom de φ, derrom de xi, mais derrom de φ, derrom de yj.
Só que minha função φ é V, depois eu coloquei V aqui. Tá? Agora olha só que interessante. Tá vendo aqui, ó? De 1, cadê o 1 aqui? Aqui, ó. De 1, de 2 e de 3. Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar de 1, né, o meu dV. Né? E agora eu vou fazer o produto escalar, né, do 2 com 3. Né? Certo? Então vai ser o gradiente escalar dr. Né? Olha só, gente. Olha só. Que vai ser exatamente... Né? No caso, né? Eu nem coloquei, mas até vou colocar aqui, ó. Nabla V escalar dr sobre dt, né? Aqui, ó, dv é nabla V escalar dr, é só olhar, né? Se eu pegar o meu nabla V aqui e multiplicar escalarmente por esse dr, eu vou obter exatamente meu dv, vou obter exatamente 1, certo? Aqui, né, se eu dividir por dt, né, eu tenho dv sobre dt, é nabla V escalar dr sobre dt, né? No caso, certo? Repara que isso aqui é exatamente, ó, derivada de V em relação a x1, aqui, ó, tá vendo dr sobre dt? Ó, dx1 sobre dt, né? Mais derivada de V em relação a x2, aqui, ó, dx2 sobre dt. Esse aqui, né, vou sempre colocar aqui, ó, isso aqui, tá vendo? É o meu x1 ponto. Esse aqui, ó, é o meu x2 ponto. Porque eu estou acoplando, né, acoplando a geometria, né, exatamente ao meu sistema dinâmico, né, que é dado aqui. Né? Isso aqui é meu x1, isso aqui é meu x2, tá? Então eu posso substituir, se eu quiser, né, x1 ponto por f1, né? Não tem problema. O x2 ponto por f2, tá? No caso. Tá? Então, um fato interessante, né, que é o seguinte, ó, agora eu tenho minha figura, né? Aqui eu tenho minha função variando, né? O verdinho é minha função variando, né? Aqui meu dr sobre dt é o vetor tangente, né? Isso aqui é o vetor dr é tangente, a curva, né? dr sobre dt é tangente. E aqui tem meu gradiente de V, né? Olha que interessante. Para ser função de Lyapunov, o produto escalar, no caso, né, tem de ser, né, no caso, menor ou igual a zero. Ó, para o produto escalar, né, no caso, dr sobre dt, né, escalar, que vai, esse produto escalar vai me dar, atenção, vai me dar o dv sobre dt. Olha só, esse produto escalar, tá vendo? Me dá o dv sobre dt. Eu quero que o sinal dele, tá, seja negativo ou nulo. Por quê? Por quê? Porque eu quero que ele seja, tá vendo aqui? Opa, ó. No caso, né, negativa semi-definida, né? Porque é a exigência do V ponto. Né, é da hipótese, né? Não esqueça a nossa hipótese, Tá vendo aqui a nossa hipótese? É negativa, né? Semi-definida. Olha só, não posso esquecer disso aqui, ó, né? Então aqui geralmente uma interpretação geométrica, né? Quando eu substituo, isto é, quando eu acoplo, né, o sistema dinâmico à geometria, né, me aparece exatamente esse gradiente aqui, tá? Evidentemente, né, que eu estou revendo o cálculo, que é a periferia, para você entender o que o vídeo fala, né? O que o vídeo fala. Tá? Eu trabalhei exatamente, né, com os sistemas que você conhece, né, está acostumado, né? Aqui, ó, é meu I, né, e aqui é meu J, né? Sistema cartesiano, tá? Sistema canônico, né? I e J são os unitários, tá? Você está acostumado na física lá. Bom, então agora, entendido, isso aqui é para explicar exatamente o que aparece nos vídeos, né? na teoria, né? Geralmente a pessoa olha, não está entendendo direito, certo? Meu teto tem que ser um ângulo obtuso, né? Aqui, ó, aqui, né? Para dar o produto escalar negativo, né? Certo? Né? É importante isso aí, tá? Importante isso aí. Tá? Isso é muito importante, porque isso aqui é um acoplamento, né, da geometria, né, com o sistema dinâmico, que é feito exatamente, só ver o vídeo anterior, né, nós fizemos isso aqui. Tá?
Só que aqui está bem detalhado para você entender o que está acontecendo. Tá? Bom, agora nós vamos definir, né, como eu falei no vídeo anterior, que, inclusive eu usei isso aqui, né, a estabilidade local. Né? Eu tenho uma fronteira limitada, né, limitada. Eu tenho uma região limitada. Tá? Eu chamo aqui de x igual ao meu x crítico, né? É o centro de uma região, por exemplo, esférica, né? Uma região é limite, né? Por uma região esférica, se for tridimensional, né? Se for bidimensional, né? É um círculo, né? Uma região, um círculo, né? E no RN eu tenho um ball, chamado ball, né? Eu imagino, né, uma esfera, né? Certo? No espaço n-dimensional, né? Com determinado raio N, tá? Então, é uma extensão, né? É exatamente a ideia da álgebra linear, né? Ela estende, né, exatamente para o Rn, né, que é o conjunto dos pontos, né, no espaço n-dimensional, né, dos reais, né? Por isso que é Rn. Então aqui eu tenho a função v de x e tenho a função v ponto de x, né? Não se esqueçam, nunca, aqui vou colocar aqui, essa funçãozinha aqui, tá vendo aqui, ó? Ela é negativa semidefinida. Essa aqui é positiva definida. Tá? Vamos lá direitinho, tá certo? Né? Então, aqui está escrito exatamente o que eu escrevi ali. Tá? Só para botei a setinha aqui, só para enxergar, né? Que é semidefinida. Eu tô batendo bem conceito, né? Entendeu? Para você, quando olhar os vídeos, entender tudinho, tá? Entender tudo. Né? Aqui, ó, v de x seja localmente, né, no caso, né? Aqui eu tenho, né, a fronteira limitada. Então eu trabalho dentro de uma região, qualquer ponto dentro dessa região vai convergir, né, para o ponto crítico, né, certo? Na literatura bota um índice E de equilíbrio, né? Ponto crítico ou de equilíbrio é a mesma coisa. Também chamado ponto fixo. São três denominações, né? O fixo, né? Ou o crítico ou equilíbrio. Né? XC é localmente estável. Se acontecer isso aqui, né, e obedecer a isso aqui, né, ele vai ser estável. Professor, repete, por que ele vai ser estável? Olha, se a minha função é positiva definida, tá? Ela está se desgastando, vamos colocar assim, né? O sistema está se desgastando, né? Dissipativamente, né? Certo? Então, evidentemente que ele vai caminhar, né, para o equilíbrio. Né? Por isso que é localmente estável. Por que localmente? Porque eu estabeleci uma região, certo? Uma região que é um subconjunto do meu RN, no caso vai ser meu R2 ou R3, né? Certo? E a minha função ela vai decrescendo, certo? Então, ela tem que ser, né, no caso, né? Isso aqui que eu queria alertar para vocês. Isso aqui é muito interessante, Olha só. Vamos supor que onde eu enxergo, olha só que interessante esse exemplo. Onde eu enxergo que o V ponto, né, ele vai ser zero, né, fora do local do equilíbrio. Olha que interessante, Por quê? Né? Por isso que, atenção, por isso que ela é positiva, é negativa, semidefinida, que ela pode ser zero. E repara só que exemplo elucidativo para você. Olha só. Imagine o pêndulo, tá? Um exemplo, quando ele atinge esse ângulo máximo, né? Você deu uma impulsãozinha no pêndulo. Né? Eu vou fazer até o seguinte, não custa nada aqui, ó, a gente perde um tempinho aqui, mas só para ficar bem caracterizado aqui, ó. Depois eu não posso esquecer de minimizar. Aqui eu tenho um pêndulo, olha só. Eu dou um impulso aqui, tá? Dou um impulso aqui, ele vai oscilar. Olha que interessante, quando ele chega, o ponto de equilíbrio é esse. Esse aqui é o ponto de equilíbrio, certo? Equilíbrio estável, ó, tá parado. Quando ele oscila, chega nesse ângulo máximo, aqui eu vou até o contrário aqui na minha imagem. Quando ele chega nesse ângulo máximo, ele vai mudar de direção, né, gente? Aqui, ele sobe aqui, ele não sobe mais. Quando ele muda de direção, qual é a velocidade? Tá? Suponha que eu tenho uma massa M aqui embaixo, tá? Isso aqui é massless,
quer dizer, esse cabo aqui não tem massa, suponha. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele vai descer, vai ter que descer, não vai? Quando ele muda de direção, qual a velocidade nesse ponto? É zero. E ele está fora do equilíbrio, né? Entenderam bem? Por isso que a função V ponto, olha que interessante, ela é negativa semidefinida. Entenderam bem agora? Tá? A função V de Lyapunov não, mas o V ponto ele é semidefinido. É a mesma coisa sistema massa-mola, né? Você é a massa-mola, ó. Você estica a mola, quando você larga, ela volta. Tá? E se não tiver o atrito aqui embaixo, na mesa, ela vai ficar oscilando. Ó. Quando ela atinge isso aqui, ela está fora do ponto de equilíbrio. Supõe que tem atrito. Supõe. O ponto de equilíbrio do sistema massa-mola vai ser esse aqui. Ó. Você mexe com ela, vai oscilar, né? E vai chegar aqui. Olha que interessante. Quando ela atinge esse máximo ponto aqui dela, né? No caso, né? O que acontece? Ela vai mudar de direção, né? Então a velocidade vai ser zero, a variação da velocidade, né? É nula, né? Eu tenho uma velocidade para lá, outra para cá, o V ponto vai ser zero, né? E qual é o ponto de equilíbrio? Não é esse, o ponto de equilíbrio é esse aqui, ó, né? Ela está parada aqui. Entenderam bem isso aí? Entenderam? Eu estou frisando bem, tá? Vou dizer novamente, a meu juízo, com todo respeito, né? Tá? Na literatura isso é falado, mas pouco falado. Tá? Por quê? Por que a minha função de Lyapunov é positiva definida, né? E a função V ponto é negativa semidefinida? Por quê? A explicação está aqui, né? Porque ela pode ser zero, né, fora do ponto de equilíbrio. Tá claro? Vai ser zero, atenção, vai ser zero também no ponto de equilíbrio, né? Porque no ponto de equilíbrio a velocidade, o V ponto é zero. Mas ela pode ser zero também fora do ponto de equilíbrio. Por isso que ela é, no caso, negativa semidefinida. Tá claro isso? Muito claro, muito claro. Então é importantíssimo isso aí, você entender o porquê, né? E não ficar usando sem saber o porquê, né? E não estou falando todos, a maioria fala como se a plateia já soubesse, né? Exatamente isso aí. Fala do gradiente, né? Produto escalar, tudo direitinho, não custa nada o periférico. Essa é a minha forma de dar aula, né? Por isso que eu vivo dando aula. Outra coisa, outro detalhe, né? Para dar uma aula igual ao que está apresentado na literatura, eu não preciso estar aqui. Né? Eu só digo, vá ao vídeo tal, veja a aula tal. Né? Certo? Eu não preciso. Né? É só para alertar. Para não esquecer, né? Vou minimizar de novo a minha imagem, né? E trazer o Smooth Draw para cá. Está bem claro isso aí, né? Está bem claro. Bom, o nosso objetivo aqui, né, é mostrar, né, o localmente estável, né, e o globalmente estável. Olha só. Bom, agora, olha que interessante. Imagine, olha como é lógico, hein? Olha como é lógico. Você tem, né, um sistema, né, que não seja localmente estável. Né? Você não consegue pegar uma fronteira, né, certo? Não consegue. Evidentemente que ele não pode ser globalmente estável. Né? Não pode. Ele não é, localmente ele não é, como é que ele vai ser globalmente? Envolvendo todo o espaço RL. Né? Agora, olha a recíproca. Ele pode ser localmente estável sem necessariamente ser globalmente estável. Isso ele pode. Né? É a condição necessária para ser globalmente estável é que ele seja localmente estável, né? Mas a recíproca não é verdadeira. Né? Agora, um ponto também que é muito importante para vocês saberem, que é o seguinte, suponha que você não consiga achar uma função de Lyapunov para analisar a estabilidade do sistema. Suponha. Né? Isso implica que o sistema seja instável? Não. Tá? Por isso que se diz, né, que a função de Lyapunov,
né, obedecendo aquelas hipóteses, né, certo? Ela vai ser estável, né, no caso, né, é uma condição suficiente, mas não é necessário. Eu gosto sempre, inclusive até na língua portuguesa, língua inglesa também se usa, tá? Geralmente as pessoas, normalmente, tá? Não vou falar sempre, todas, né? Elas têm uma dificuldade, né, para interpretar o necessariamente e o suficientemente, né? E ambos, tá? Vou dar um exemplo. Olha só, bem simples. Para se candidatar a ser quadrado, né? Para se candidatar a ser um quadrado, tá? É necessário, né, que seja um quadrilátero com ângulo de 90 graus. É necessário, né? Mas não é suficiente, né? Porque, além disso, os lados têm que ser iguais, entendeu? Então, a condição é necessária, mas não é suficiente. Agora, vou dar um exemplo de condição suficiente, tá, sem ser necessário. Olha que interessante. Gravem bem isso aí. Por exemplo, eu digo o seguinte: um número, para ser divisível por 5, é suficiente que termine em 0. Pronto, acabou. É suficiente, não é necessário, é suficiente, né? Então, é suficiente, né, que ele termine em 5, né? Ou em 0, vamos supor, em 0. Tá? Mas não é necessário. Para ser divisível por 5 é necessário que termine. Não, é suficiente. Tá? Agora, é necessário e suficiente que termine em 0 ou em 5. Tá? Então, é importante essa suficiência. Então, olha só que interessante. Para ser estável, olha só, é suficiente que eu tenha uma função adequada de Lyapunov. É suficiente, mas não é necessário. Porque se eu não encontrar essa tal função, eu vou buscar por outros meios. Né? Está bem claro. Porque na literatura fala assim, olha, né, atenção, né, é suficiente, né, que seja uma função de Lyapunov, né, para analisar a estabilidade. Não. Né, o suficiente que você garante que ele vai ser estável, no caso de obedecendo, né, função positiva definida e o V ponto, no caso negativa, semi-definida. Está bem claro isso aí? Mas acontece que não é suficiente, mas não é necessário. Porque, inclusive, você pode até resolver até numericamente. Tá? Então, só estou alertando para isso aí, que aparece muito na literatura, né, essa expressão, né, é suficiente e tal. Bom, então, nós vimos o que é uma função global, local e global. É só ver um exemplo no vídeo anterior, que eu dei um exemplo do local e do global. Tá? E aqui eu dei um exemplo do local só. Então vamos passar para a parte, né, Bom, vou levar lá para cima, né, para ficar bem claro aqui. Né? Aqui eu vou pegar para aqui. Estabilidade global. Estamos quase no final. Tá? Primeiro, para ser estável globalmente, o que tem que ser? Tem que ser estável localmente. É necessário que seja estável localmente. Tá? Então, as hipóteses para a estabilidade local são condições necessárias para a estabilidade global, mas não suficientes. Tá? Então, nesse caso, né, adicionar as hipóteses, até vou colocar até uma hipótese mesmo, é uma só. Elas têm de ser agregadas, né? Qual é? Né? A minha esfera, né? Meu raio, minha região, tem que ser, em inglês é um termo corretíssimo, né? Certo? Na literatura, é chamado, né, radially, só comentando aqui, radially unbounded. Tá? O que é isso? Tá? Que é o seguinte, você tem uma esfera, né, que é radialmente, né, ilimitada. Esse unbounded é ilimitado. Né? Isto é, você abrange todo o espaço Rn. Né? E que aqui você tem aqui a norma, né? Isso aqui é norma, né, do vetor. Atenção, isso aqui é vetor. Né?
a norma do vetor x, quando tende a infinito, né? A minha função de Lyapunov tende a infinito. Né? O contorno, né? Infinito, no infinito. Né? E contorno, aqui eu vou colocar até a palavra unbounded, né? Que é ilimitado. Ilimitado. Né? E aqui, agora o sistema, evidentemente, será instável, né? Olha só, né? Quando a função de Lyapunov, né, cresce com o tempo. Né? Isto é, o V ponto x, né, for positivo a definido. Né? Isso aqui vai ser instável. Tá? Vai ser instável. Vamos dar, inclusive, exemplo. Atenção, olha que interessante. Pega o exemplo da aula anterior, né, em que meu lado direito era menos x ao cubo, bota mais x ao cubo e tenta resolver. Tá? Você vai achar que o V ponto vai ser positivo. Tá? Só pegar o exemplo anterior, eu tinha x ponto, até eu me lembro, né? É x ponto mais, né, x ao cubo igual a zero, né? Passa o x ao cubo para o outro lado, né? No caso, né? Aí troca o sinal, né? Vai ser, no caso, x ponto menos x ao cubo igual a zero. Passa o x ponto para o outro lado e analisa, né, o sinal do V ponto, você vai ver que é positivo. Né? Então o sistema é instável, ele vai fugir, né? Ele vai fugir do ponto de equilíbrio. Tá? Ele vai fugir. Só para não ficar assim, jogado, né? Eu vou até fazer assim, ó. Vou fazer assim. Aqui, ó. Vou trazer isso para cá, né? Só para você, né? Aqui. Eu tenho um ponto aqui, né? Aqui, ó. Olha que interessante. Eu vou pegar o pêndulo ao contrário. Né? Aqui a massa está aqui em cima. Tá? Ó. Aqui, olha que interessante. Qualquer perturbação que eu coloque, ele vai girar, né? E está fugindo, né, do ponto de equilíbrio. Imagina, o pêndulo, aí você vai direitinho, ajusta, ele fica paradinho ali, a grande massa está aqui. Tá? Ó. Aí você chega a dar um peteleco nele. O que vai acontecer? Ele vai fugir, né? E vai ser instável, certo? No caso. Né? Então ele está fugindo, né, do ponto de equilíbrio. Então ele vai ser, no caso, instável. Tá? Vou pegar aqui de novo. Minimizar, né, e trazer o nosso smooth draw para cá, não pode esquecer. Eu vou pegar uma função agora muito interessante, tá? Aqui está escrito, né, o sistema será instável, né, se o V ponto, né, a variação, ó, V ponto é a variação da Lyapunov com o tempo, né, for positiva definida, isto é, for maior que zero. Tá? Isto é, se x tender a infinito, né, no caso, né, o V ponto vai ser positivo. Tá? Agora, olha que interessante. Considera a função de Lyapunov. Olha só, olha só. Olha só que interessante. Aqui meu V de xy, né, é x2, né, sobre 1 mais x2, e aqui mais y2, tá aqui fora. Né? Meu ponto crítico, evidentemente, né, onde eu tenho o meu x ponto, né, e o y ponto vai ser zero, tá? No caso. Não é anular isso aqui. Tá? Então vamos ver aqui. As funções, né, v de xy igual a constante são mostradas na figura. Aqui eu boto v de xy e tal igual a 4, v de xy igual a 8, v de xy igual a 1, v de xy igual a 0,1. E vou traçando no computador mesmo, no Octave, né, vou traçando essas figuras aqui. Né, essa figura, essas linhas aqui. Né. Aqui eu tenho minha função azul. Lembrando, né, que essas linhas são trajetórias, né, e aqui, né, é a minha derivada, aqui é meu R ponto. Em cada ponto aqui eu tenho meu R ponto. E olha que interessante, para x, né, pequeno, vou colocar assim, né, para x pequeno, né, olha só, né, para x e y pequeno, né, aqui. O que eu vou ter? Olha só. Eu vou ter 1 mais um valor muito pequeno de x ao quadrado, o denominador, né, olha só, ele vai dominar pelo 1, né, tá? Isso para x, né, vou colocar aqui, né, bem pequeno, tá? Bem pequeno, x e y pequeno, tá? Aqui. Certo? O 1 vai dominar, né? Aí vai ficar x2 mais y2, né? Então eu tenho esse contorno fechado aqui, ó, fechado aqui. À medida que você for, aqui é eixo dos x, né? Vou colocar aqui, ó. E esse aqui é o eixo dos y aqui embaixo, tá? Só para ficar bem claro aqui, ó.
Isso aqui é meu eixo dos Y. Eu vou colocar aqui, ó, eixo dos Y, tá? Isso aqui, né, é o eixo do X, isso aqui. Então você tem X e Y, tá? Evidentemente, né, que aqui vou fazer o contrário, né, gente? Espera aí. Aqui é meu eixo, opa! Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é meu eixo do X, né? E ali é meu eixo do Y. Que é o X1 e X2, se você quiser, na literatura, né? Então esse aqui vai ser meu eixo do X, né? E esse aqui é meu eixo dos Y. Deixa eu apagar aqui direitinho. Olha só. Então, para x e y próximo a zero, tá vendo aqui, ó, zero, né? Para cá é negativo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou ter aproximadamente círculos, né? Faço vários círculos aqui. Quando o x for crescendo, é só olhar a função, vou até olhar aqui, ó, tá? Quando o x for crescendo, o que vai acontecer? O 1 vai começando, né, a ser dominado, né, pelo x ao quadrado, tá? Então eu vou ter aqui, né, essas minhas linhas aqui, ó, se eu sair desse ponto aqui, ó, ele vai fugir, né, do ponto de equilíbrio, vai fugir, tá? Então meu sistema vai ser um sistema o quê, né? Globalmente instável, embora ele seja, ó, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, localmente, ó, aqui, ó, localmente estável. Localmente estável não implica que ele seja globalmente instável, tá? Então ele é globalmente instável, né? Só você ver, né? A norma, né? Olha que interessante. Quando x tende a infinito, eu até vou colocar assim que é melhor, né? Ó, aqui, ó, aqui é a minha norma, né? Ó. Dois tracinhos aqui, né? Quando x tende a infinito, né? A minha função, olha que interessante. Né? Pega só o eixo dos y, só o eixo dos y. Aliás, o eixo do x, né, no caso. Né? O y é igual a zero, né? Então aqui, ó, eu tenho zero aqui, tá? Tem zero aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, tem zero aqui, tá? Então eu vou fazer o x tender a infinito na linha, né, do y igual a zero, né? Olha só. O que vai acontecer? Esse 1, né, vai ser abandonado em presente do x ao quadrado, né? Então ele vai cancelar, o limite é 1, né? É 1, certo? Então só para entender, né, que eu estou, né, indo para o infinito, né, e meu limite, né, não é unbounded, não é ilimitado, ele é limitado, tá? Isso significa que o meu análise, o meu sistema, ele é globalmente instável, né? Aqui, globalmente instável. Embora seja localmente estável. Só olhar para essa figurinha aqui. Se eu sair desse ponto aqui, ele vem para cá e tal, vai bater aqui. Já se eu sair desse ponto aqui, ele vai embora, ele vai fugir, tá? Então é exatamente isso aí, esse exemplo, tá? Então eu vou terminar por aqui, né? E espero que esses conceitos cada vez mais, né, os conceitos estejam, né, entre aspas, no sangue de vocês. Tá? Isso é muito importante para entender. Depois nós vamos dar exemplos, né, de funções lineares, tá? Que é caso particular, né, que é muito usado na literatura, tá? Usando, né, o método direto de Lyapunov. Tá? Estabilidade, instabilidade, etc. Tá? Eu vou apresentar nos próximos vídeos mais exemplos, tá? Para ficar bem claro para vocês. Tá?